Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanho, do componente de História. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero convidá-los a verificar o que temos para a aula de hoje. Nossa aula de número 16 tem como conteúdo revisão e avaliação, isso mesmo. Então fique atento porque vamos já iniciar. Então, sem perder tempo, vamos começar a nossa aula? Então, queridos, para a nossa revisão, trouxemos aqui alguns pontos que foram bem significativos dentro da nossa unidade 2. Então, me acompanha para a gente resgatar um pouco do que a gente viu até então. O primeiro conceito que a gente vai verificar aqui, um dos desses pontos que a gente estudou durante a nossa unidade, é a questão do conceito de pré-história e o conceito de história também. Então, primeiramente, vamos ver um pouco sobre esse conceito de pré-história. Me acompanhe. A pré-história se refere ao período da história da humanidade que se estende desde o surgimento dos primeiros hominídeos, aproximadamente 3 milhões de anos atrás, até o desenvolvimento da escrita, por volta de 4 mil anos atrás. Ou seja, desde quando o homem surgiu na face da Terra até ele ter uma forma de registrar por escrito seu cotidiano, seu dia a dia, até esse marco, que é a escrita divide pré-história, da história, do conceito de história, então vai ser chamado de quê? Pré-história, tendo algumas subdivisões, Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais, Mesolítico, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora nós vamos estudar algumas características específicas da chamada pré-história. Como, por exemplo, uma das características que a gente vai ver da pré-história é a questão da ausência de escrita, ou seja, nesse momento era muito comum sociedades ágrafas, ou seja, que não possuíam a escrita para registrar, para tomar nota, para comércio, para nenhuma forma de registro. Outra característica desse momento era o nomadismo, ou seja, o homem não estava fixo à terra, mas ele dependia de coletar, de caçar e de se movimentar continuamente de uma região para outra, em busca de se manter vivo, em busca de subsistência, em busca de sobrevivência. Então, por conta de ele ser nômade, a economia nesse momento era baseada em quê? Na coleta caçadora e de quê? De pesca, da pesca, melhor falando, pesca. Pesca, caça e coleta eram as principais atividades que garantiam a sobrevivência desse homem. Nesse momento também foi muito comum o processo de desenvolvimento, por exemplo, de ferramentas, como, por exemplo, as que estão expostas aqui para vocês, que eram feitas baseadas principalmente no litismo, ou seja, lítio, da pedra, ok? Então, eram muitas ferramentas como martelos, facas, machados, pontas de lança, pontas de flecha feitas de pedra, como também de outros materiais, como ossos de animais que eles caçavam que podiam também utilizar. Então era comum, por exemplo, pegar uma pedra, bater na outra para ir lascando até se formar uma ponta afiada ali capaz de perfurar grandes animais ou pequenos animais no processo de caça. Então por isso nós vamos ter, por exemplo, aí também, quando o homem começa a dominar essa tecnologia, a chamada Idade da Pedra Lascada. É nesse momento também que nós vamos ver, por exemplo, que o homem vai começar o processo de domínio do fogo, tá? Não somente para comodidade, para se aquecer do frio, mas também o processo de cozimento dos alimentos tornava mais fácil o processo de digestão e absorção dos nutrientes e das proteínas, fazendo com que esse homem tivesse um maior desenvolvimento. Não só na parte física, como também na sua parte cognitiva. Com o intelecto mais desenvolvido, esse homem era capaz de desenvolver novas tecnologias para lidar com o meio ambiente. Mas é nesse momento também que nós vamos ter um conceito surgindo, que é o conceito da arte. Quer dizer, o conceito vem depois, mas as primeiras formas de arte a gente vai começar a observar justamente nesse momento em que o homem começa a colocar na parede das cavernas o seu cotidiano de caça, de rituais, de festas, do dia a dia, através das chamadas pinturas rupestres que você observa aqui, ó, na parede da caverna, tá bom? Que registra momentos em que eles estariam interagindo entre si e também, principalmente, nas práticas cotidianas. Na sequência aqui nós temos uma subdivisão da chamada pré-história, Então, no primeiro momento nós vamos ter ali o Paleolítico, ok? Então, nesse Paleolítico ali, a gente vai ver principalmente o processo de quê? Que o homem era baseado ali na sua característica principal, ali nesse momento da
caça, coleta e nomadismo. Ok? Então esse período durou em torno ali de 3 milhões de anos antes de Cristo, mais ou menos por ali, caracterizado principalmente pelo uso daquelas ferramentas que a gente já viu, e também de quê? De ser nômade, de viver para lá e para cá, de um lado para o outro, buscando sobrevivência. E esse momento ali vai ser caracterizado também como idade da pedra lascada, ok? Depois disso a gente vai ter ali, antes de chegar no Neolítico, o chamado Mesolítico, tá? Que é um período intermediário entre os dois, e a gente vai ter principalmente ali como uma característica o chamado microlitismo, ou seja, o homem aprende a utilizar com mais eficiência as pedras que ele lascava para formar ferramentas rudimentares, vai aprender como afiar melhor, como polir melhor, como utilizar com melhor eficiência essas ferramentas. Depois a gente tem ali então o Neolítico, né? Que é a nova pedra ali, né? Lítico, pedra, anel novo, então você começa a associar essas nomenclaturas. O último período da pré-história, que se estende de 8.000 anos antes de Cristo de 8.000 a.C. até mais ou menos 4.000 a.C., se não me falha a memória. Então, ele é caracterizado principalmente por uma chamada Revolução Neolítica, né, que vai marcar justamente o início do domínio do homem da agricultura, da domesticação de animais e o processo inicial de sedentarização desse homem. E ali no nosso gráfico, ali na nossa linha, ali, você observa que nós temos também depois a Idade dos Metais, que é quando o homem começa a dominar principalmente o domínio de ferramentas feitas a partir do metal. E finalizando ali, nós temos ali a escrita, que é o que vai dividir essa passagem, o marco de passagem da pré-história para as outras idades, né, chamando onde nós vamos ter, por exemplo, a Idade Antiga, a Idade Média, Contemporânea e por aí vai. Nós vamos ter aqui também o conceito de história, ok? Continuando. Então, a história se refere ao período da história da humanidade que se inicia com o desenvolvimento da escrita por volta de 4.000 anos antes de Cristo e se estende até os dias atuais. Então, desde lá até os dias de hoje, independente da subdivisão, que você possa observar com a Idade Antiga, Média, né, moderna, contemporânea, tudo isso está dentro do conceito de história. E quais são as principais características desse período? Vamos verificar? Nós vamos ter a presença da escrita, o sedentarismo do homem, que agora já se fixou porque dominou a agricultura, a técnica de fazer o fogo, a não só mais caçar, mas a criar animais, o surgimento do conceito de Estado, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a tão falada globalização até os dias de hoje, onde pessoas trocam culturas com pessoas de outros países, onde países influenciam outros culturalmente, economicamente, politicamente também, até os dias de hoje, ok? Então essas foram algumas das características referentes ao conceito de história e pré-história. Mas também verificamos na nossa unidade 2 algumas outras questões referentes a povos da nossa pré-história, tá? Aqui da América, da nossa América, principalmente referente aos chamados povos pré-colombianos, né? Então vamos falar um pouco sobre eles, lembrando que esse termo pré-colombianos se refere a povos que já habitavam a região das Américas antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1942. Então eles já habitavam essa região há milhares de anos atrás e desenvolveram uma rica diversidade cultural, como a gente vai observar durante aqui a nossa aula, ok? Então, ali você observa no nosso mapa a localização de 3 das principais, tá, populações que ocuparam aí essa região das Américas, ali na Mesoamérica, ou seja, na parte do meio da América e também na América do Sul. Então você tem ali em cima de rosa o Império Azteca, ali no meio, naquela cor um pouco marrom, o Império Maia, e embaixo ali, na costa da América do Sul, você observa ali o Império Inca, tá? São os 3 principais. Por quê? Nós falamos só 3 deles, só existem eles? Não, existem totecas, olmecas, mexicas, de uma diversidade de outros povos, mas que muitas vezes eram subordinados, eram tributários desses povos que mais se desenvolveram, então eles eram subordinados a essas grandes civilizações que surgiram nesse momento. Vamos falar inicialmente do Império Inca. Então, organização social do Império Inca. A sociedade inca era hierarquizada, rígida, dividida em diferentes classes sociais, com distintas funções e privilégios. No topo da pirâmide social estava o Sapa Inca, considerado filho do Deus Sol e detentor do poder absoluto. Abaixo dele, viu a nobreza, composta por familiares do Sapa Inca, sacerdotes, administradores e guerreiros de elite. Então, ó, aqui nós temos o Atahualpa, que era o grande Sapa Inca, o grande líder,
tá? Dos Incas no momento da chegada, daí desse momento dos europeus dentro da América lá em 1492 e diante nesse processo colonial, ok? Continuando. Economia e agricultura. A base da agricultura, ou melhor, da economia era a agricultura, com destaque para o cultivo de milho, batata e quinoa. Então, se você pensa que essas coisas são coisas novas que surgiram agora, quinoa, batata, milho, não. São agriculturas já realizadas por povos muito anteriores a gente aqui nas Américas, tá bom? E os Incas desenvolveram um sofisticado sistema de irrigação, chamados terraços agrícolas, né? Por que foi importante, como a gente vai ver na nossa próxima imagem? Esses terraços agrícolas são importantes porque o relevo não permitia a existência de planícies para realizar a agricultura. Mas nesses terraços, fazendo como se fosse espécie de escadas, era possível realizar uma grande área de agricultura ali para produzir alimentos. E, além disso, os nutrientes do solo, que a chuva pudesse levar, eles desciam de degrau em degrau, fertilizando toda a plantação. Então, uma engenhosidade muito grande, não é? Religiosidade, vamos verificar? Os Incas eram politeístas e adoravam diversas divindades, incluindo o Inti, o deus Sol, e Mama Aquila, a deusa da lua. Eles acreditavam em um mundo dualista dividido entre o Hanan, Pacha, o mundo superior, e o Kupacha, o mundo inferior. Então lembra que quando nós falamos numa religião politeísta, estamos falando de uma religião que cultua várias divindades, tá? Com certeza é mais de uma, mais de três, vai embora uma infinidade de deuses que podem existir dentro de uma religião. Continuando, a concepção de mundo da civilização inca estava na dualidade, noite e dia, homem e mulher, irrigado e seco. Estes elementos se complementavam apesar de opostos e essa dualidade é que constitui o mundo. Ou seja, se existe o bem, tem que existir o mal. Se existe a noite, tem que existir o dia. Então, tudo tem os dois lados, né? Você já escutou aquele ditado, o dos dois lados da moeda? É mais ou menos essa questão aí. Realizações e legado. Então aqui, por exemplo, na matemática, eles se destacaram muito, né, através da contagem, de tomar nota das questões, por exemplo, de comércio e das questões administrativas. E para utilizar isso, eles utilizavam uma ferramenta que foi inventada por eles, o chamado Kippur, tá? Que você observa aí na nossa imagem. Então, os Incas foram responsáveis por diversas realizações notáveis, como a construção de uma extensa rede de estradas, pontes, fortalezas, utilizando tecnologias avançadas de engenharia. Vamos falar um pouco mais sobre o Kippur? Então, eles também desenvolveram um sistema de contagem próprio, conhecido como Kippur, composto por cordões coloridos com nós. Então, esses nós ali, cada nó em cor diferente, representava um valor específico. E não era qualquer pessoa que podia dominar a questão do Kippur, não, tá? Tinha que ser alguém importante, alguém muito inteligente também, de acordo com as tradições, era alguém da elite daquela sociedade ali que dominava o conhecimento necessário do Kippur, ok? Agora vamos falar um pouco sobre o Império Maia. Civilização mesoamericana fascinante que floresceu entre 250 d.C. a 900 d.C., principalmente na península de Yucatán e regiões adjacentes, atual México, Guatemala, Belize e Honduras. Um pouco sobre a questão da arquitetura maia. Isso aqui te lembra alguma coisa? Aqui, essa forma, uma forma piramidal, né? Mas que não é chamado bem de pirâmide. A questão da tecnologia dos maias, dessa questão aqui, nós vamos chamar de zigurate, tá? Que esse é o nome que é dado a essa forma de construção, tá? Dos maias, que é zigurate, diferente da pirâmide, né? Que as pirâmides eram fechadas especificamente ali para colocar o corpo do faraó, para que ele tivesse descanso após a vida eterna, levar suas riquezas, específico para ele. Aqui não. Nós temos aqui várias pessoas que ocupam em vida esses templos, tá? Então lá no topo dessa construção desse zigurate, com toda essa escada aqui atrás de mim, que vai embora subindo, nós temos um templo, tá? E esses templos aqui, toda essa pirâmide aqui é chamada de zigurate, ok? Império Azteca. Os astecas floresceram no Vale do México entre os séculos entre os séculos 14 e 16, fundando a poderosa cidade de Tenochtitlan. Era um povo mesoamericano com uma rica cultura, religião, organização social e avanços em diversas áreas do conhecimento. Ok? Conquistaram diversos povos vizinhos, por isso
que, como eu disse para vocês, a gente dá mais referência a esses três povos, porque os outros eram conquistados, eram dominados, eram tributários. Então deviam-lhes obediência. Por isso a gente destaca mais esses povos, porque tiveram uma maior sofisticação tecnológica, tiveram maior controle de toda a região. Ok? Continuando. Seu domínio era baseado em uma combinação de força militar, alianças estratégicas e tributos coletados dos povos conquistados. E a agricultura e a economia, como era que funcionava? Então, a base da economia asteca era a agricultura. Com o cultivo do milho, feijão, abóbora, cacau, o comércio também era importante, como rotas que interligavam regiões do império e facilitavam a troca de produtos e ideias. E é incrível a gente falar dessa questão, porque desenvolveram uma tecnologia para a produção de alimentos que era muito sofisticada para a época e até hoje ainda é, como a gente vai verificar aqui no nosso vídeo. Olá, sou a professora Cristiane Oliveira e trago para vocês uma curiosidade. Falo hoje sobre chinampas. Chinampas são uma verdadeira obra da engenharia agrícola ancestral, que remete aos povos astecas, mas também tem registro dos maias e dos olmecas fazendo uso dessa técnica, que nada mais, nada menos é uma cerca, cerca de madeira, feita por estacas fincadas em áreas alagadas. Essas áreas são de água parada e provavelmente tem uma estrutura de um pântano, onde há uma grande fertilidade. Sobre a estrutura delas, como eu falei para vocês, depois que é feito o cercamento dentro dessa área alagada, há uma deposição de terra, de sedimentos e de matéria orgânica. Por ser uma técnica que aproveita a matéria orgânica que provavelmente seria descartada em forma de resíduo, é um modelo altamente sustentável e, como o solo fica altamente fértil, dá também uma alta produtividade desse cultivo. A terra, ela fica com temperatura estabilizada por conta da água que cerca essas ilhas artificiais. E esse modelo traz essa proposta sustentável, utilizando esses resíduos. Ele é ainda utilizado no México, próximo da cidade do México, onde há uma produtividade muito grande de flores, de legumes e de hortaliças. Mas também ele é um modelo exitoso em outras partes do mundo, como a Ásia, a África, em específico também a China, onde há uma adaptação de acordo com o interesse local. Existem desafios a serem superados, como a urbanização, que traz consigo o aumento acelerado da população em uma determinada comunidade. Isso pode acarretar a contaminação da água, que provavelmente também vai contaminar o solo. Isso é um problema, mas talvez o problema maior seja a falta de conhecimento da população. Há uma necessidade de ter uma sensibilização em torno da comunidade que utiliza essa prática agrícola. E para finalizarmos, nós temos aí algumas palavrinhas para vocês fixarem melhor esse modelo exitoso. A primeira delas é a inspiração. Esse modelo ele ainda é inspirador para práticas modernas agrícolas, traz sustentabilidade, existe também a aplicação em soluções inovadoras e, para finalizar, a melhor parte de todas é que traz o alimento orgânico, que é um alimento saudável para nós. Então, queridos, vocês verificaram que essas populações chamadas de povos pré-colombianos, muito antes da chegada dos europeus aqui, em 1492, com Colombo lá na região da Mesoamérica, nós já tínhamos civilizações aqui muito desenvolvidas que já tinham tecnologias incríveis na questão de transporte, de estradas, de produção de agricultura, seja nos terraços ou seja nas chinampas. Então chega o europeu e diz, não, esses povos são incivilizados, temos que civilizá-los, então por isso nós somos superiores e vamos dominá-los. Mas ao contrário da visão do europeu, a gente já verificou e sabemos, descobrimos, quem não sabia, descobriu, que esses povos já habitavam há muito tempo essas regiões, não é? Que tinham civilizações inteiramente desenvolvidas e muito bem desenvolvidas e organizadas socialmente com hierarquias já bem estabelecidas. Ok, queridos? Então, obrigado a todos vocês pela atenção. Essa foi a nossa aula.